Muito bem, pessoal. Estamos aqui então para mais um episódio da WePlanCast, o podcast da WePlan. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui na minha frente, para mais um episódio, o Renan ficou mais uma vez aqui na mesa. Vai gravar 2 hoje, né? Para quem estava longe. Segundo. Verdade, dose dupla. Isso é legal. Aí. Boas pautas hoje, bons assuntos. Maravilha. E também aqui, Ismael. E aí, galera, tudo certo? Ismael, diretor de vendas da WePlan. Vamos lá para falar sobre um assunto meio polêmico, né, Johnny? Ah, não, tem que ter polêmica. Tá faltando um pouquinho de polêmica. Tá faltando muito. Nossos episódios que a gente tá bem conservador. Muito tranquilo. Eu falei antes em off, né, que pra notícia, pra virar notícia, alguma coisa de errado tem, né? Alguma coisa tem que estar acontecendo. E a gente trouxe aqui uma manchete, né? Que planejados não entregues e dinheiro perdido é o título da manchete do Procon São Paulo, que tem uma manchete do G1. Então, consumidores relatam problemas e especialista diz o que fazer. Bom, aqui temos especialistas, né? Vamos falar desse mercado e vamos falar dos problemas desse mercado e por que chegou ao ponto disso virar uma manchete, né? Será que falta pauta para o pessoal do G1? Ou será que sobra problema nesse mercado? Qual dos dois aí que vocês apostam? Acho que sobra, é a segunda opção, né? Sobra. Segunda opção é um mercado. Sem sombra de dúvidas. É um mercado que tem muitas variáveis para dar errado. Tem muitas pessoas envolvidas. Mas pelos estudos que a gente vem fazendo, identificando aí, um dos principais pontos de reclamação do Reclame Aqui é as pessoas. São as pessoas, né? São os cargos, principalmente cargo, inicia lá no atendimento. Por isso que a WePlan Educação a gente fala muito sobre essa capacitação e com certeza ela vai se tornar aí referência a nível Brasil, porque ninguém trata isso. A maioria das pessoas estão lá fazendo suas funções sem saber às vezes como é que funciona o fluxo, né? Ou negligenciando algumas etapas e é um negócio complexo. É que, cara, imagina, Johnny, um negócio tão complexo que é como móveis planejados, como o Ismael citou, que depende de tantas variáveis, tantos processos, tanto conhecimento técnico. E a realidade do varejo, propriamente, é assim, você tem o ponto de venda, nesse ponto de venda existe uma rotatividade de profissionais, e esse profissional, quando ele entra na loja, muitas vezes é o primeiro contato dele com o segmento de imóveis planejados. Ele não tem um processo de onboarding estruturado, ele não tem um treinamento qualificado, ele não tem uma base sólida que é passada para esse profissional, para aí sim ele poder estar atuando dentro do segmento. E muitas vezes esse profissional que ele é marinheiro de primeira viagem, já cai no colo dele, ele sofre uma venda, como a gente costuma dizer, uma venda de 150, 200 mil reais, um apartamento para ele mobiliar. E tem um outro ponto, né, que respinga também nesse setor, é que móveis planejados ele entra num saco de marcenaria, de móveis artesanais, não distingue de fato o que é móveis planejados de linha, de marcas, de uma marca específica. Então vamos lá, o cara aprendeu um pouco sobre móveis, compra uns pedaços de chapa e virou um marceneiro. E ele entra nessa estatística. E a chance dele quebrar é muito fácil, porque não sabe precificar principalmente, né? Esse é um dos principais problemas. Cara, isso que tu falou é tipo um certo preconceito com o mercado, né? Porque é como dizer assim, carros estão liderando o ranking de reclamação no Reclame Aqui, enfim, no Procon. Poxa, eu vou parar de andar de carro. Mas peraí, que tipo de carro? É utilitário, é moto, é caminhão? Para que mercado? Para que aplicação? Que marca? Nome aos bois, né? Que marca? Exato. Que região? Então... Aqui a gente está falando só em São Paulo, no último ano de 2023, mais de 4 mil denúncias. Então, é um número expressivo só para a região da Grande São Paulo, né? E assim... E os que não são noticiados, né? Porque 4 mil chegaram ao ponto de precisar é o cara que chega ao ponto que vai. É o extremo, né? É o extremo. É o que, tipo assim, tem que parar. Vamos falar São Paulo, né? O pessoal já não tem tempo. Aí o cara ainda tem que tirar do tempo que ele não tem para ir lá no Procon reclamar de um serviço ou um produto que ele foi mal atendido. A gente tem aqui até detalhado, né, os motivos
O topo do ranking ali, Johnny, você percebeu? É na ordem isso? Na ordem, É na ordem? cara. Então vamos começar Topo falando do aqui. ranking é comportamento do vendedor. Comportamento do vendedor. Mau comportamento do vendedor. Despreparo, falta de conhecimento. Aqui acho que negligenciar algumas etapas, né? A gente falou aqui várias vezes, e é uma metodologia que a gente usa na Wiplan. Haja rapidamente, mas não pule os processos. Toda vez que você pular os processos, vai dar problema lá na frente. E a questão é que esse problema ele vai passar de uma mão para outra e não vai ser identificado, porque a raiz do problema ela já saiu lá do vendedor. Não passou a informação correta, seja da cor, muitas variáveis. Tem cor de caixaria, espessura de prateleira, espessura de frente, cor de frente, tipo de puxador, tipo de frente, tipo de acabamento. Não, se o cara for colocar no papel, é muita variável. E aí, de fato, aqui separa. Assim, a gente está falando de um tipo de problema e a gente tem que entender qual que é o tipo de linha, né? A maioria disso aqui é de um público que atende um cliente mais, vamos dizer, um classes B ou C. Esse cliente vai para reclamação, mas é a falta de qualificação do vendedor lá na ponta que chega a esse ponto, né? E esse vendedor, muitas vezes, ele não sabe administrar conflito. Ele, por exemplo, deu o problema e o cliente ligou. Às vezes ele não atende o telefone. Ele não dá mais... Ele congela, ele entra em pânico. Ainda mais quando é a pessoa nova no segmento. Porque, cara, o cliente investiu uma grana ali, o cliente tá furioso, por trás do telefone é pior ainda, e ele não tem capacidade técnica de administrar esse problema, de conseguir contornar, de reunir os envolvidos dentro da loja e chegar com esse cliente com uma solução. Assim, Johnny, a gente pode falar isso com propriedade, porque, cara, a gente já tá nesse mercado há muitos anos. E toda vez que eu toco nesse assunto, eu lembro do meu início. Cara, todo mundo no início teve problema. E alguns problemas gigantes. Cara, se eu for listar aqui quantos problemas eu tive no início com clientes que gritaram no telefone. Grandes clientes prejuízos. É muito fácil ter prejuízo, prejuízo. Pô, altíssimo. a gente tava falando aqui no podcast anterior. Cara, se você errar um closet, que você tem lá 6 portas de espelho, você, o vendedor, na hora do projeto, não tá ainda habituado que precisa existir processos muito bem determinados. O cliente comprou um espelho fumê. O vendedor pode até ser que colocou espelho fumê, mas o cliente viu tanta opção que chegou no dia da entrega e ele está questionando que o espelho não é aquele. Cara, imagina você ter que trocar 6 portas de espelho. Um custo ali de 2,5, 3 mil cada porta. A gente tá falando aí em valor de venda de mais de 15 mil reais, né? E aí, da onde que sai isso? Como é que você vai cobrar do vendedor? Mas é aí que eu queria tocar num ponto, cara, que a gente até poderia explorar. Quando vocês citaram... Quando o Ismael citou todas essas variáveis e todas essas questões, e quando o Renan citou que a água bate e volta, né? Do tipo, não é só fazer a venda e esperar a comissão. Peraí, você pegou uma responsabilidade nas tuas costas, né? Talvez isso também não é vendido no momento de explicar para esse profissional de que não é só vender. Que você está entrando na vida da pessoa e está resolvendo um problema para ela. E se você causar mais problema, você continua sendo responsável, porque você vendeu isso. Então, talvez, se vende muito do negócio do tipo, cara, ó, o vendedor fatura tanto, tem um fixo, tem um variável, mas ó, o último vendedor, cara, 30 mil mês passado. Mas peraí, e o que ele leva de problema junto desses 30 mil, entendeu? É que você criou uma cultura errada, Johnny. E eu vou te dizer, o grande responsável por isso tudo, cara, é o dono do negócio. Esse é Porque o o que acontece? Olha o que você falou. E a consciência hoje do mercado é essa. O vendedor, ele passou mais uma etapa do processo de vendas, que é a parte do contrato. Eu fechei contrato com o Johnny transferiu o dinheiro dele para a conta da loja. Cara, isso aqui não é a venda. Isso aqui é só a transação monetária dentro de um processo de vendas. Inclusive, cara, tá errado. O vendedor ele deveria também ganhar uma parte da comissão no sucesso daquele negócio. Porque ele é totalmente responsável por isso tudo. Então, cara, se tu entender que a venda ela começou lá naquele contato inicial, o fechamento de contrato é só mais uma etapa, transação monetária.
Cara, é o processo inteiro. A gente tá falando de projeto, que ele tem que estar muito bem executado, ele tem que estar muito com documentação em dia, ele tem que estar compatibilizado. A gente tá falando que nós somos especialistas. Pô, se o cliente procurou uma loja, ele procurou porque você é especialista no assunto. Então a responsabilidade primeiro vem de cima. Será que eu tô com a estrutura certa dentro da loja? Será que eu tô treinando o meu vendedor para poder vender não problema e vender projeto? Cara, é N variáveis, Johnny. E a gente não tá falando... Quando a gente olha para o Reclame Aqui, que 4.000 denúncias estão lá, pode ter certeza que não é uma portinha arriscada. Pode ter certeza que não é um errinho do montador. Aqui, cara, é erros grotescos e erros que se repetem e que não foram dados a devida atenção. Que a pessoa não conseguiu mais resolver. Então, beleza. Minha última hipótese é e assim, eu posso apostar dinheiro nisso aqui, porque a gente tem vários itens aqui, né? Eu vou até listar todos, depois a gente explora um por um. Mau comportamento do vendedor, mau atendimento, atraso na entrega, má comunicação, falta de assistência e erros de montagem. Isso aqui vira um combo que muito provavelmente eles aconteceram muito juntos, né? Isso aqui é muito fácil de acontecer num projeto só. Todos eles, ao mesmo tempo. Então aí você tem um problema, aí o vendedor que foge não atende, aí tu não fala mais com o vendedor, isso também é uma outra coisa que a gente tem que explorar aqui. Eu já comprei coisas que o vendedor vendeu o problema e depois ele simplesmente saiu do jogo. Quem falou comigo foi o gerente. Por que o vendedor não é o primeiro e o último... A primeira e o último rosto, a primeira e a última cara que tem que aparecer e sumir da frente do cliente. Ou seja, ele tem que pegar a responsabilidade até o fim, do jeito que você falou. Ele é o primeiro que vai lá na porta do cliente vender, mas ele é o último que deveria ir lá pegar a assinatura dizendo que deu tudo certo. Por que não é esse mesmo cara, entendeu? Por que tem essa mania do mercado de... Ah, não, então eu vou tirar o vendedor da jogada aqui porque, cara, o cliente tá muito louco. Eu vou mandar outra pessoa lá falar com ele. O problema, Johnny, como eu iniciei minha fala aqui, é falta de processo. Não tem um processo setado. As pessoas não sabem para onde elas vão. E ainda tem lojistas e organizações aí que o vendedor faz todos os processos, que complica cada vez mais. No meu entendimento, falando sobre o setor comercial, o vendedor tem que estar focado em venda, mas só que ele tem que ser especialista. A gente falou muito tempo aqui sobre consultoria. É uma consultoria em vendas, por isso que se chama consultor de vendas e não somente o vendedor. Então essa consultoria em vendas vai resolver muitos problemas lá na ponta. Mas a passagem do bastão para a segunda etapa do processo é que não é deixado claro. O Renan comentou aqui, é exatamente o que acontece. O pessoal coloca gente para dentro, sem qualificação, não treina, o cara aprende e promove lá dentro da empresa, aprende a vender olhando o outro, sabe? Ele é um mercado, bem de verdade, ele é desorganizado. E sempre foi assim em todas as marcas, por onde eu passei, sempre teve problema, e problema grande. Então eu vejo que o maior erro tá no proprietário da empresa, que olhou para o mercado e é um mercado extremamente rentável, né? Movimenta mais de 18 bi, né? Por ano, né? Só móveis planejados, né? No varejo. Então, a gente está falando aí de um mercado desqualificado que rentabiliza muito e que o cliente vem e não consegue ter um alinhamento de expectativa lá no início. Prazo, por exemplo, o terceiro ponto aqui é atraso na entrega. Eu tenho certeza que a maioria dessa reclamação de atraso na entrega é porque não foi alinhado à expectativa do cliente. Eu fecho hoje o contrato, mas não começo a contar meu pedido a partir de hoje. Não começo a contar o prazo a partir de hoje. Falta alinhamento e o vendedor tem medo. Porque se ele falar para o cliente que o pedido dele vai começar a contar o prazo de entrega só depois que ele implantar na indústria, ele tem medo, porque ele acha que o cliente vai correr do negócio, acha que vai ficar muito prazo. Ou seja, ele pulou uma etapa do processo e aí ele enfia esse projeto lá no setor de conferência ou fica na mão dele e ele não tem só aquilo para fazer. Ele tem um monte de outras coisas para fazer. Ou seja, demora o processo de conferência. Aí quando ele implantar aquele pedido, aí vai começar a contar o prazo do cliente. É falta de alinhamento. Grandes marcas já jogam lá prazo 70 dias. Por quê? Para ter margem. Já vamos para o item de má comunicação. Já citamos vários pontos de atrito e falta de comunicação interna, né? Falta de assistência. Como que a gente atribui esse... Que é um dos... É o quarto aqui.
O quarto, eu atribuo muito essa questão da falta de assistência justamente pelo medo de voltar no cliente. Medo de voltar. Porque eu já como cliente senti isso, né? Do tipo... E grandes centros, cara, eles abandonam o cliente. A gente já tem vários relatos assim, ó, São Paulo, foda-se, distância, longa distância, o cara não vai voltar. Eu cheguei a ouvir de um colega, porque eu já trabalhei muito dentro da indústria e trabalhando, sendo a cara da empresa, tendo que conversar com o cliente, né? Do tipo, como se fosse o credenciado aqui, né? No caso da WePlan, ir lá, falar com o cliente, olhar a obra, não ficar só atrás do computador, né? Tem que estar na obra sujando a bota. E eu ouvi de um colega que a obra não se termina, se abandona por causa dos problemas. Então, a gente tem essa sensação, né? De que a prestação de serviços acontece muito disso, de não finalizar. Passei por várias situações em que o prestador de serviço ele precisava assinatura para dar o check dizendo que estava ok para fornecer a garantia do produto, um alto ticket. E eu listei 9 deficiências e problemas que ele tinha que resolver antes de eu dar a assinatura. Abandonado. Então, é isso. Existe esse medo de voltar no cliente. O medo paralisa, né? Meu Deus. E assim, Johnny, não existe uma regra. Existe... é você deixar claro como que as suas políticas da empresa que você representa, da indústria, enfim, ela age no mercado. Por exemplo, uma coisa é garantia de produto. Outra coisa é uma assistência técnica. Uma coisa é uma assistência técnica decorrente de um mau uso. Outra coisa é uma assistência técnica porque uma peça teve algum problema e ela está dentro do prazo de garantia. Uma coisa é uma fita de borda tá descolando. Descolou. Problema também na cola. Outra coisa é você ter tido um acidente dentro de casa, uma batida e aquela fita borda descolou. Eu posso te prestar uma assistência paga. Ou o móvel está exposto a, por exemplo, a altíssimas calor, assim, né? A sol. Exato. Ou umidade. É muitas variáveis, só que tu precisa deixar isso claro. Porque, cara... O medo. É o medo. Exatamente. Porque, Johnny, se você fechou um contrato comigo com o Ismael hoje, a gente te vendeu aqui uma cozinha. A gente deixou claro para você o seguinte, Johnny, a gente finalizou a montagem. A partir da entrega técnica que a gente fez para você, você assinou como a finalização. Se você precisar de uma assistência técnica, a chamada é R$150 para a gente fazer assistência para você. Pode ser que isso seja uma política da nossa empresa. A gente deixou isso acordado contigo. Ou pode ser que eu vou dizer assim para você. Eu e o Ismael vamos falar assim para você, Johnny. A partir de agora, então, você assinou o termo técnico, está recebendo aqui a tua cozinha, a gente fez a última análise geral, você deu ok, está entregue. As próximas 3 assistências técnicas que você precisar, por qualquer problema no produto aqui, desregulagem, a gente não vai te cobrar nenhum real. A partir da 3ª, vai ter um custo de chamada. A não ser que for mau uso. Então, olha quantas variáveis pode acontecer. Só que é responsabilidade da empresa deixar isso claro para o cliente. Pô, o cliente é leigo. O cliente às vezes nem sabe que isso pode acontecer. Por exemplo, eu nem sabia que dava para dar garantia, por exemplo, de 12 meses de fábrica de um item de móveis, né? Olha só. Ninguém deixa claro, por exemplo, que nem o fornecedor da nossa ferragem de mercado aí mais alto padrão, que é a Blum, que é 90 dias o prazo de garantia dela. Vem lá do fornecedor e eu preciso repassar isso para o cliente. Só que como é que tu fala que é 90 dias uma ferragem? É medo, é falta de segurança, falta de postura, mas eu sei que é para tantos mil ciclos, é um produto sensacional. E aí o mobiliário, a parte de fita de borda, cola, o tipo do produto, não vai amarelar, isso, aquilo, não vai desestruturar, é 5, 10 anos, 7 anos, cara. É muito extenso, porque é um produto de extrema qualidade, não dá para negar isso. Agora, é o medo que faz com que não alinhe as expectativas com o cliente causa esse tipo de reclamação, principalmente por atraso. E o atraso daí também tem um outro critério aqui, que é a síndrome do projeto abandonado, a gente já falou aqui, né? No caso, é a síndrome da conferência abandonada. Isso passa muitos dias sem ter atenção. E aí tem uma coisa que a gente fala aqui, que é toda urgência é uma prioridade que você não deu conta de resolver a tempo, dela se torna uma urgência. Daí tu tem que dar a urgência naquele retorno. E muita informação, como é complexo todo o processo, se tu não passa a tempo, se tu não senta e alinha com quem vai passar o bastão a tempo, você esquece.
Então, aqui é falta de planejamento 100%. É pular as etapas que são extremamente importantes. Nós temos hoje, aqui na WePlan, várias etapas muito bem travadas e setadas, e mesmo assim a gente passa por uma falta de comunicação interna com a equipe, porque tem muita coisa envolvida. A melhor coisa é criar um processo. Seja para apertar um parafuso, seja para o retorno do cliente, seja para eu vou seguir até aqui, daqui em diante, o montador vai me mandar fotos, tem que criar um processo. Quem não está nos ouvindo aí, não tem um processo bem desenhado, desenhe um processo urgente dentro do seu negócio. Porque para dar problema é muito fácil. E tem aquele vendedor, custar muito caro, e tem aquele vendedor que ele confia na memória. Cara, imagina, Johnny, é humanamente impossível isso, cara. Quantos 1000 itens tem num projeto? Quantas reuniões de alteração muitas vezes você fez com o cliente? E detalhe, cara, a gente fala muito do projeto executivo, detalhamento ali que, cara, então a gente fechou um contrato, mas aqui está o projeto executivo, onde eu estou falando qual que é o tipo da ferragem, onde eu estou falando qual que é a cor da chapa, onde eu estou falando qual que é o tamanho do módulo, a profundidade. Por quê? Cara, às vezes esse cliente, antes de fechar contigo, ele olhou o projeto em 3 ou 4 lojas. Quantas cores esse cliente não olhou? Quantos tipos diferentes de produto? Aí ele fechou um contrato com você, beleza. Daqui 60 dias você vai começar a montagem. O cliente acha que comprou azul, mas na verdade ele comprou verde. Só que se você não tiver o documento, que é resguardo para ambas as partes, mas inclusive para você que é profissional, tu vai estar à mercê de questionamentos. E aí é a palavra dele contra a tua. E tem um porém, né, Renan? O cliente não assina a tua memória, ele assina um contrato, um documento. Se tu não tirar o que tá na tua cabeça... ele respeita o contrato e não a tua memória. Exato. Exatamente. E na hora de executar, ele vai executar o contrato e não a palavra. Exatamente. Então, assim, Exato. Confiar na memória tem esse pior problema que é justamente isso. Se o cliente bater o pé, cara, aí esquece a tua memória. Tu vai ter que simplesmente abrir a possibilidade de poder negociar e fazer o que é necessário porque está dando problema. Então, é uma maneira de resguardar realmente, é colocar as coisas, o que não é, o que é combinado não sai caro, né? Então, é importante colocar isso como, parte do processo. Exato. Cara, a gente fala aqui dentro, móveis planejados é quase que nem o nicho da aviação, que é tanto processo, tão rigoroso, que móveis planejados é isso, cara. Se você não tiver tudo muito alinhado, processo, documentação, comunicação com o cliente, comunicação com os setores dentro da loja, enfim, da sua empresa, comercial com operacional, se não tiver esse alinhamento, vai dar problema, cara. E é um problema que custa caro pra caramba. Boa analogia com a aviação, Renan. E se você olhar para a própria aviação, dá para fazer de novo esse paralelo, porque na aviação os desastres acontecem por uma sequência de falhas, inclusive. Não é uma só. Não é uma. Não é assim, um sensorzinho que deu pau lá, caiu o avião. Não é assim. Não é. É uma sequência de falhas. E aí, a gente pode fazer um paralelo com esse último item aqui, que na verdade eu acredito que ele deveria ser um dos primeiros, mas ele cai por último aqui, erros de montagem. Porque erros de montagem, na verdade, é uma consequência de uma série de falhas que aconteceram antes, né? Existe a falha do profissional montador e mais uma questão, né? Um mercado que trabalha com muito setor terceirizado. É impossível você escalar e montar um negócio com grande expressão se tu não terceirizar esse time. Por exemplo, vou montar em São Paulo, não tem como eu deslocar uma equipe aqui de Santa Catarina e montar em São Paulo. O custo aumenta, a comunicação é falha, não conhece a região, é o pior cenário. E aí esse profissional terceiro, ele tem a sua empresa, e ele está certo também. Tudo que tiver de projeto inadequado ou que foi de uma forma errada, ele vai se omitir em resolver. É perfil daí, né? Tem uns que resolvem, a maioria não quer resolver, cara, porque ele tá perdendo o tempo da empresa dele reduzindo armário, fitando armário, tendo que levar para marcenaria, fazer esse serviço local. E aí isso é prejuízo. Né? Na cabeça dele é prejuízo. E aí fica, na verdade, o problema para o cliente. Porque ele não consegue voltar, eu tenho que pegar outro profissional, o outro não quer fazer o serviço que a outra empresa começou, né? Porque a rentabilidade dele vai ser menor. E você olha para problemas de móveis planejados e eles são quase impossíveis de resolver.
Sabe como se resolve? Arrancando tudo e colocando tudo novo. E o sentimento do cliente, cara, é muito triste. Tanto que eu estava olhando agora aqui uma segunda matéria, problemas com móveis planejados ocupam um segundo lugar no ranking do Procon. Então a gente está falando de um assunto bem sério. É muito sério isso, cara. Que ele realmente nos coloca aí numa responsabilidade muito grande. Cada vez que a gente faz um contrato, é um cliente aí que a gente tem que dar total atenção, todos os setores. Eu falo sobre o sinal de alerta, né? Tem que ter um alarme em algum momento, assim, prazo do cliente. E aí, como é que tá? Tá tudo certo? Como é que tá o andamento do projeto? Como é que tá a conferência? Deu tudo certo? E alguma interferência no caminho, comunica o cliente. O problema é a falta de comunicação. Tanto que é um dos pontos aí principais aí das reclamações. Muito legal, tu falou do alarme, Ismael, e eu aposto todas as minhas fichas que vocês também não confiam só na cabeça de vocês, e vocês já criaram um processo que inclusive tem alarmes e semáforos automáticos. Tava falando hoje sobre isso. É uma aposta que eu faço assim, ó, conhecendo vocês. E não confiar só, por exemplo, na coitada da moça, que se ela não vir trabalhar hoje, falha o processo, simplesmente. Não tá bem. Ou não tá bem, certo, né? E aí vai ou não fez o lanche dela, vem... ela simplesmente pula uma etapa. E, poxa, tu deixa isso na cabeça. E coitado do ser humano, né? Porque o ser humano falha e pode falhar. É direito do ser humano falhar, né? Porque a gente é humano. E aí você deixa tudo isso na cabeça de uma pessoa. E é legal pensar que a gente hoje tem ferramentas para que isso não fique só na cabeça das pessoas, né? Que isso consiga colocar num processo automatizado e azeitado de tal forma que não ocorram esses problemas. E outra coisa que eu percebi aqui que é legal de olhar para essa lista é que tudo que está sendo listado aqui não são causas, são sintomas. Ou seja, é quando o sentimento do cliente já está num nível exacerbado. A única coisa que pode ser causa aqui, por exemplo, é um erro de montagem. Tu pode pegar um excelente projeto e estragar na hora de montar. Mas com exceção deste, mau comportamento, mau atendimento, atraso na entrega, má comunicação e falta de assistência, todos esses são sintomas de problemas que a causa é em outro lugar. Então, olhar para isso e olhar para como mitigar e evitar que isso aconteça, né? Ou seja, será que a minha empresa de imóveis ela tem que resolver tomando remédio para esses sintomas, ou ela tem que resolver a causa desses sintomas? Cara, vamos dar uma luz no fim do túnel aqui para quem tá ouvindo a gente. Boa. E isso eu posso falar com propriedade de quem tá há 14 anos nesse mercado, já mais de 25 milhões aí de imóveis planejados, entregues, montados, executados, com pós-venda. E hoje a gente pode estar também na internet falando sobre isso. Acho que também é decorrente da nossa experiência. Nunca fomos pro Reclame Aqui, nunca tivemos um tipo de problema nesse sentido. Mas vários tipos de problemas ao longo dos anos e aprendizados. Se eu pegar hoje, Johnny, na época que eu representei uma das grandes marcas do mercado e pegar o tempo de WePlan também, e eu colocar uma lista e eu escolher os 10 clientes que são mais promotores do meu trabalho, das empresas que eu representei hoje à frente da WePlan, com certeza esses 10 clientes são aqueles clientes que eu tive os problemas mais graves, mas que eu fui até o final. É incrível isso, cara. Sem sombra de dúvida. Os clientes que eu tive os maiores problemas, mas que a gente foi até o final como empresa, como profissional, foram os clientes que viraram extremamente promotores do nosso trabalho. Porque, cara, aí é aquele sentimento do cliente de dizer assim, poxa vida, profissional, a empresa realmente teve um problema, mas eles foram comigo até o final. E isso, cara, conta muito no mercado de imóveis planejados. Você ir até o final com o teu cliente. Eu acredito, como cliente, acredito inclusive que isso segura muito mais o cliente do que uma venda perfeita que nada aconteceu de errado. Porque essa venda perfeita, ela te dá pouca chance de mostrar quem você é. Realmente. No momento de conseguir entregar a solução e de conseguir resolver os problemas. E quando você tem um problema, é o que eu sempre digo, a melhor chance que uma empresa vai ter para se aproximar de um cliente e converter ele, não só como cliente, como promotor e fã da marca, é quando dá problema. Essa é a melhor chance que a empresa vai ter, porque é o momento que você mais vai ter contato com o cliente e vai ajudar ele num momento complicado, no momento de ter que prestar ajuda. É lógico que a gente trabalha sempre para que fique tudo 100%.
É óbvio isso. Por quê? Porque isso, cara, melhora a margem, melhora a experiência do cliente. A empresa pensa nisso todo dia. Todo dia a gente coloca o cliente no centro de tudo, de todas as nossas ações que a gente faz. Só que para as pessoas entenderem também que quando acontece um problema, é uma grande oportunidade de você realmente confirmar com aquele cliente, quando você prometeu para ele que existia pós-venda, que existia assistência técnica e suporte, e você como profissional seria até o final desse projeto, cara, a hora é agora. Sabe que eu queria ter um dado que seria importante, é quantas vezes a recorrência de compra aconteceu nesses casos, né? A maioria do Reclame Aqui é caso de compra de uma só vez nessa mesma loja ou nessa mesma marca, vamos dizer, né? A próxima compra desse cliente pelo ciclo, dependendo de se ele é um cliente que está, né, um novo rico, em fase de crescimento, provavelmente em 5 anos ele vai trocar de apartamento, ele vai trocar de casa, ou ele vai investir num imóvel na praia, enfim. E aí o ciclo de compra dele vai ser menor, né? Mas normalmente é 10 anos. Então esse cliente, né, gato escaldado, ele vai buscar novas marcas, ele vai buscar Reclame Aqui, ele vai buscar qualquer outro tipo de informação, vai conversar com amigos para poder ter uma experiência melhor com móveis planejados, né? E eu vejo assim que pense antes, né, em todo o processo. Desenhe um processo. A gente vai bater muito na tecla em desenhar esse processo. Desde o início, quando o cliente entrou na porta, o que eu faço? Depois que ele fechou, o que eu faço? Depois que conferiu, o que eu faço? A gente estava, inclusive, ontem e hoje discutindo aí sobre o sucesso do cliente. Estruturando uma vertical interna para cuidar do cliente depois que ele compra. Principalmente depois que ele compra. Porque até a compra é mil maravilhas. É muito fácil, porque é projeto, é render, é sonho, aí vendedor muito qualificado, você faz um atendimento bom, é arquiteto envolvido. E aí depois você começa, então, prazo de produção na fábrica, conferência de obra que não fica compatível, aí tem atraso na entrega, daí tem atraso no montador, daí o comportamento do montador, daí tem erro de montagem, erro de projeto, obra não compatível, aí estoura cano, da infiltração, cara, é gesseiro que suja a obra, a satisfação do cliente vai despencando, né? E aí como criar, que é agora o nosso desafio, como criar processos pós-venda que consiga minimizar esses problemas. Os problemas vão continuar acontecendo, porque é muita variável. E aí eu coloco aí muito o primeiro ponto, como criar o processo principal, como uma das soluções, né? Dando uma luz no fundo do túnel. Um CRM muito bem estruturado, não somente o CRM para carteira, para carteirização, para entender qual que é a minha carteira, qual que são os índices para fechar negócios ou não, mas CRM para processo, que é o pós-venda, que é quais seriam as próximas etapas. Nós fizemos treinamento aí para mais de 90 participantes, mais de 40 lojas, né, na Urban Educação. Unânime, ninguém usa CRM. Unânime. Sabe o que é isso? Ninguém usa CRM de gestão. Nenhuma empresa, se tivesse aquele grupo ou aquela determinada região não usa. A gente começa a entender como regiões de mais alto padrão tem um pouquinho mais de organização, menos reclamação. Mas, cara, muita região e a gente tá fazendo cócegas, né? Nem conversamos com quantos por cento do mercado, né? Nem zero. E, para finalizar, treinamento. Contrate um treinamento, contrate o plano de educação ou crie com um treinamento, compre um treinamento online, compre, sei lá, um treinamento de outro setor, mas que possa encaixar no móvel planejado. Mas são 3 pilares de sucesso para vender móveis sem dar problema. Sem ter muitos problemas ou sem ter, cara, poder dormir, né? Poder viver, porque, cara, ninguém quer viver com problema de noite. Muito bem, gabaritamos aqui. Eu acho que eu colocaria por último, né? Eu gosto assim de pensar na trilha dos acontecimentos, assim, como as coisas acontecem. Eu colocaria por último aqui a questão do mau atendimento, porque óbvio, na hora de vender todo mundo é muito bem atendido, né? A gente realmente vai saber o valor que tem, o cliente vai saber o valor que tem quando dá um problema e você precisa ligar e falar com alguém, precisa resolver. Então, acredito que esse mau atendimento aqui é também muito reflexo daquele perfil que quer fugir do problema. Ou até anotei outra coisa aqui,
que muita empresa precisa primeiro resolver a encrenca que aconteceu ali dentro para daí dar um respaldo para o cliente. Só que, cara, o cliente não tem culpa que você está desorganizado, sabe? Exatamente. Alguém precisa falar com essa pessoa e dar algum tipo de esperança do tipo... Tá, a gente sabe que errou e tudo mais, mas eu vou te dar uma noção de como resolver isso. A maioria dos clientes só querem uma ligação. Só querem uma atenção, né? Eles só querem uma ligação de alguém. A maioria dos vendedores e dos lojistas, o gerente, dono da empresa, eles somem, desaparecem. E aí tentam resolver por WhatsApp, por mensagem, tentam intermediar isso pedindo para o montador falar para eles que a assistência tal data. Ou para, de repente, uma pessoa lá do financeiro dar um retorno. Fugir do problema. É aquela coisa de uma venda só, né? Esse cliente nunca mais vai voltar, jamais vai indicar o seu negócio, né? Então, e se for analisar em criar um processo, e a gente vai trabalhar para isso, né, Renato? Criar um processo para vender para o mercado. De tanto que ele tem falha, a gente vai criar um processo que seria o ideal para a construção de uma loja, para você abrir uma loja do zero ou para você resolver o problema da tua loja que está internamente aí. Começa na contratação. Aprender a contratar, aprender a demitir. Porque tem pessoas que não importa se é o vendedor que vende, cara, se ele vende problema, você não parou para fazer a conta, mas ele dá prejuízo. E aí tem um outro mercado que não foi explorado ainda, que é como mensurar esse prejuízo. Porque, como eu falei, ninguém tem coragem de abrir essa caixa preta do prejuízo. E todo mundo... É legal todo mundo ir para a festinha do champanhe da meta batida. Agora, ninguém quer ir para a salinha para conversar sobre os prejuízos. Você foi saudável. Por exemplo, vendemos 1 milhão. Quão saudável ficou? Exato. Quanto saudável foi esse 1 milhão? Exato. Então, acho que é uma questão de olhar para tentar... Porque se você não mede esse prejuízo, você também não sabe muito bem como resolver ele, né? Tipo, isso está esmagando a margem, ou isso está fazendo o lucro baixar, mas quem que está medindo isso, né? É outro mercado. E outra, né, Johnny? Cara, é tanta variável que, pô, aquela pessoa, ela fez a venda, espremeu a margem que ela não tem mais... Ela esgoelou tudo, ela não consegue mais dar pós-venda pro cliente. Não tem mais. Uma prática do mercado eu dou desconto agora para fechar a venda, porque eu preciso fechar, porque senão a minha empresa vai morrer. E aí, na hora de conferir o projeto e passar para frente, como eu vou fazer para baixar preço? Porque eu vendi espremido, entendeu? Ou seja, cara, tem muita coisa cabulosa no mercado. Muda puxador, muda ferragem, muda a cor de caixaria, muda espessura, troca de fábrica, né? Faz a caixa num fornecedor qualquer e a frente eu faço no fornecedor principal. Prejudica, né? Vai entrar nesses índices aí. E se alguma pessoa que está nos ouvindo também vai comprar móveis planejados nesses próximos dias, próximos meses, esse ano, enfim, está recebendo um apartamento novo, cara, olha bem a empresa, consulta o histórico, indicação é sempre bem-vindo, né? Olha o histórico dos profissionais, olha Reclame Aqui, olha a avaliação do Google, cara, faz cuidado para não entrar em fria. Porque é muito fácil. E não custa nada pedir sugestão, né? Pedir nome das pessoas que a loja já atendeu para pedir a opinião, né? Eu fiz isso nessa compra de alto ticket e as pessoas não falaram mal, assim. Muito provavelmente foi indicado pessoas que deu quase tudo certo. Mas eu tive problema, né? E a chance de você ser o primeiro, é aquilo que eu digo, né? Meus clientes falam muito bem, nunca dá problema, não sei o quê. A chance de você ser o primeiro ou de a empresa ou a pessoa estar mentindo, né? Principalmente quem quer vender, é muito grande. Então, abrir o olho e realmente tentar encontrar informações, né? Como tu falou, quando tem empresas com renome, é muito fácil dela ter o nome público, né? E aí você saber se é boa ou não. Então fica a dica aí. E muito bem. Um ponto talvez que melhore isso é o cliente também fornecer informações. Né? Sim. A maioria dos problemas que é falta de comunicação, né? No geral. Mas às vezes é a informação que o cliente não passou, é a informação que o cliente ele não quis parar para dar um tempo para ir lá olhar as lâminas que foram para a fábrica produzir. Tu entende? Então, cara, acho que tá tudo certo. A gente viu aquele dia, cara, tira um tempo. Vai atrás. O Renan deu a dica aí para quem tá comprando ou quem vai comprar. Tira um tempo. Dedica um tempo.
Você vai dedicar 1 hora, 2 horas, um final de semana analisando junto com o vendedor, com o conferente. Faça reuniões o máximo que puder antes de mandar para a produção. Revisa e aí no final assina. Porque depois que tu assinou, realmente você concordou com aquilo, porque é importante para ambas as partes. Proteção. Boa. Maravilha, galera. Eu acredito que cada item aqui dava um episódio, mas a gente abordou assim rapidamente o que cada um diz. E é isso aí, deixar a sugestão, né, então, para o pessoal. Se tem mais algum item que vocês lembram, coloca aí nos comentários. Interagir com o pessoal aí e nos seguir nas redes sociais, @WePlanEducação, e também dar uma olhada a gente tem aqui em algum lugar na tela, né, o QR Code da WePlanEducação, que eu digo assim, educação é tipo a cura, né? Não é o remédio. O remédio é para algo que já aconteceu. É você ter que resolver um problema depois dele estar causado. A cura é quando você ataca na raiz, né? Você evita que um problema aconteça. É tipo a educação, aqui no caso da educação, eu enxergo como um preventivo, né? É um tipo de trabalho preventivo para evitar que você seja essa estatística aqui. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente é mais interessante trabalhar no preventivo, é mais barato, né? Você investir no preventivo do que você investir em remediar depois um problema. Né? E o legal da WePlan Educação é que você que está nos escutando, nos assistindo, você vai encontrar profissionais que vivem isso já há mais de uma década, na pele, todos os dias. Já vimos tudo que poderia acontecer nesse mercado, é o que a gente vivencia. Então, tudo que a gente ensina ali, tudo que a gente fala sobre processo, sobre aprendizado, sobre condução, é o que a gente faz no dia a dia na prática. Então isso aí tem um grande valor. Fechou, galera. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir. Valeu. Valeu. Até a próxima.